Vamos abrir a palavra de Deus no Evangelho de João, no capítulo 10. Evangelho de João, capítulo 10. E vamos ler esses 18 primeiros versículos. Leia comigo em voz alta, se você lê na mesma versão que eu leio, vista e atualizada. Então vamos ler juntos. Em verdade vos digo, o que não entra pela porta no aprisco das ovelhas, mas sobe por outra parte, esse é ladrão e salteador. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Para este o porteiro abre, as ovelhas ouvem a sua voz, ele chama pelos nomes as suas próprias ovelhas e as conduz para fora. Depois de fazer sair todas as que lhe pertencem, vai adiante delas e elas o seguem, porque lhe reconhecem a voz. Mas de modo nenhum seguirão o estranho, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Jesus lhes propôs esta parábola, mas eles não compreenderam o sentido daquilo que lhes falava. Jesus, pois, lhes afirmou de novo: em verdade vos digo, eu sou a porta das ovelhas. Todos quantos vieram antes de mim são ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvido. Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, será salvo. Entrará e sairá e achará pastagem. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Eu sou o bom pastor, conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Assim como o Pai me conhece a mim e eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. Ainda tenho outras ovelhas, não deste aprisco. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz. Então haverá um rebanho e um pastor. Por isso o Pai me ama, porque eu dou a minha vida para a reassumir. Ninguém a tira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Tenho autoridade para a entregar e também para reavê-la. Este mandato recebi de meu Pai. Ó Pai, aqui está essa palavra eterna, essa autobiografia de Jesus, essa autodescrição, essa confissão essencial de quem Ele era. E eu quero pedir que o Teu Espírito nos ajude a recebermos projeção de quem Ele era, de tal modo que a nossa vida se projete na projeção dele e a gente fica um pouco mais parecido com Ele. Quero pedir que esse milagre aconteça pela obra do Teu Espírito, em profundidade na vida da gente hoje. Em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Esse texto já deve ter sido objeto de reflexão e de estudo, pregação de todos os que estão aqui. Além do que, certamente, todos vocês já ouviram uma quantidade enorme de mensagens a respeito dessa passagem. Quero poupar a cada um de introduções longas, técnicas, ou da tentativa de destrinchamento desses que são os elementos simbólicos do texto, e entrar com simplicidade em algumas
percepções que têm a ver com o tema do nosso encontro, do nosso evento, que é basicamente sobre o ministério pastoral. E aí, quando se pensa no ministério pastoral aqui, nós não estamos pensando no ofício e nem no título de pastor. Eu já fui informado, por exemplo, que no primeiro dia o pastor Jeremias perguntou quantos pastores estavam aqui. Quase metade do auditório se levantou. Depois, as esposas de pastores, um outro terço do auditório. Depois, quantos estão envolvidos com ensino, com algum tipo de liderança na igreja? Aí levantaram-se os outros. Então, desde aqueles que carregam o título de pastor até aqueles que conduzem ovelhas em grupos pequenos, em células, em classes, todos aqui devem se incluir nesse grande convite à reflexão pastoral, porque pastor é todo aquele que tem rebanho. E esse rebanho pode ser numeroso, podem ser alguns. São as pessoas sobre as quais a sua alma exerce uma função condutora, diretora, apacentadora. São pessoas que olham para você e enxergam em você algum tipo de liderança, de condução existencial. Veem em você uma referência a ser seguida. São pessoas para as quais você cumpre um determinado papel catalisador. Você é elemento de referência, em torno do qual grupos grandes, médios ou pequenos, ou mesmo pequeníssimos, gravitam, encontrando em você uma relação de equilíbrio, de paternidade, de proximidade, de liderança. Então ninguém deve se ausentar dessa reflexão pensando, bom, agora é para os pastores. Porque pastor é todo aquele que assume compromisso sobre as almas e vidas de outros. Então, isto posto, eu queria que você olhasse para este texto que descreve o bom pastor que é Jesus e fizesse isso com a intenção de pensar o seguinte: se essa aqui é uma autobiografia do bom pastor que é Jesus, tirados dela aqueles elementos de natureza salvífica, vicária ou soteriológica, como os teólogos diriam, que são aqueles elementos únicos relacionados à pessoa de Jesus, quando ele aparece e se apresenta como o Salvador das ovelhas. Deixado de fora esse elemento, ou esses aspectos, tudo mais que existe aqui é projeto pastoral. Para mim, para você, para qualquer um de nós. E existe até mesmo uma certa dose de função salvadora, não na perspectiva escatológica, ou seja, na perspectiva que se relaciona à salvação da alma para a projeção eterna, não nesse sentido. Mas existe também no meu ministério, no seu ministério pastoral, uma determinada medida de função salvadora histórica, psicológica, existencial, cotidiana, moral, na condução das pessoas. Então, faça uma releitura disso tudo, levando em consideração o fato de que se o bom pastor Jesus é assim é de se esperar que eu e você, na busca de nos tornarmos pastores bondosos, sejamos de alguma forma pessoas que desejem se assemelhar a Ele. Isso na mente, no coração, vamos reler o texto a partir de duas perspectivas diferentes. A primeira é ler os versículos que falam do pastor. Depois, nós vamos ler os versículos que falam do lobo, do ladrão, do mercenário, do mau pastor, do pastor cafajeste. Olhem só os textos do bom pastor. Aquele, porém, que entra pela porta, esse é pastor das ovelhas. Um aprisco das ovelhas, mas sobe por esta outra parte, este é ladrão e salteador.
Mas as ovelhas de modo algum seguirão o estranho, verso 5, antes fugirão dele, porque não conhecem a voz dos estranhos. Todos quantos vieram antes de mim eram ladrões e salteadores, mas as ovelhas não lhes deram ouvidos. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Verso 12. O mercenário que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. O mercenário foge porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Essa simples separação já tornou os dois papéis muito mais claros na cabeça da gente, não é mesmo? Agora eu queria que, tendo isso em mente, nós fizéssemos uma avaliação comparativa desses dois projetos de liderança espiritual. Isso porque o que a gente tem aqui são projetos pastorais. A gente tem o pastor e a gente tem o pastor lobo, o lobo apastosado e o pastor lobificado. O que a gente tem aqui são dois projetos de condução com motivações diferentes. Você vê que na leitura do texto, aqui e ali, essa figura, que às vezes é chamada de um estranho, de um ladrão, de um mercenário, de um salteador, seja lá do que for, ele aparece fazendo de conta que é pastor adiante do rebanho. Portanto, o que Jesus está dizendo é que aqui há dois projetos de espiritualidade, há dois projetos de motivação, de liderança, e é hora de nós fazermos uma leitura comparativa, para a gente ver de que lado da linha a gente está caindo, mais no dia a dia. Vamos começar olhando o alinhamento do pastor em relação ao lobo. Verso 2 diz, primeira marca do pastor qual é? Leia aí o verso 2. Qual é a marca? Ele entra por onde? Ele não entra pela janela, ele não entra pelo teto, ele não entra pela porta dos fundos, ele não entra porque comprou guarda, porque subornou o porteiro. Ele entra pela porta. Eu acho isso extraordinário, quando você pensa nessa afirmação em relação à autocondução da existência de cada um de nós na vida. O que Jesus está dizendo é que o processo para o pastor tem ritos de iniciação. Ele tem ritos de passagem. Ele segue um caminho de naturalidade. Ele não está tentando construir um atalho para dentro da liderança. Ele está deixando com que as coisas que estão nascendo dentro dele cresçam dentro dele. É sintomático o fato de que o pastor entra pela porta. Você pode traçar o início, o meio, o fim dessa trajetória. Começou ali, entrou pela porta, não chegou de paraquedas, passou por caminhos. A consciência dele foi marcada um dia pela experiência da conversão. Ele foi discipulado, trabalhado, instruído, amamentado espiritualmente. Em outras palavras, essa afirmação entra pela porta tem a ver com a autenticidade, a genuinidade dessa existência, desse projeto, desse ministério. Compare isso com o lobo. Verso 1 diz que o lobo ou o ladrão, ou seja lá quem for, sobe por outra parte. Não é isso que está dito aqui? Acho interessante que, se isso fosse tolice, Jesus não tinha pontuado essas duas coisas de modo tão comparativo e tão antitético. O pastor entra pela porta, o lobo sobe por outra parte. Ele dá um jeito, ele arruma uma maneira. Ontem ele era camelô, hoje ele é pastor.
sem se converter. Porque quando era camelô ontem, se converte, hoje é pastor, é um caminho quase natural, porque camelô é bom, a beça de papo, e é bom que um pastor tenha um bom papo. Só brincando. Ele passou dali, estava vendendo sapinho que faz nheco, nheco, nheco e faz xixi de água dentro dele. No outro dia ele está aqui, nheco, 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 entretendo a plateia. Ele não passou pela porta. Especialmente nesses tempos de profundo instantaneísmo e imediatismo, as pessoas querem fazer ascensões rapidíssimas. E aí não passam pela porta. Quer entrar pela janela, quer comprar o caminho, como a expressão americana diz. Vou comprar um pedaço do caminho, vou queimar etapas logo, não quero fazer os ritos de crescimento. Essa é a primeira coisa que eu e você devemos ter em mente nesse tempo de extrema pressa, quando a gente quer realizar tudo na vida, inclusive a nossa própria espiritualidade, dentro desse esquema, desse espontaneísmo, desse instantaneísmo mecânico, rápido, que não leva em consideração que a tecnologia pode me ajudar a construir uma torre da noite para o dia, mas ela não me ajuda a construir a minha alma. Os processos da alma continuam a ter as mesmas durações. Você pode até em gerações diferentes ver o amadurecimento se tornar mais compacto, mais denso, mais instantâneo, a sexualidade mais prematura, um monte de outras coisas aparentemente chegarem mais rápido. Mas no todo, essa mecânica interior obedece a determinados limites de crescimento íntimo que eu e você não temos como acelerar demais, nem Deus. O que eu acho extraordinário, quando eu penso na vida de Jesus, é isso. Ele podia ter começado o ministério aos 17 anos, ou aos 12. O pessoal já não estava de boca aberta com ele aos 12 anos, lá no templo? Todo mundo assim, perplexo. Uau! E ele lá, falando. Mas ele vai